Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo com o tema da noite, terapia holística e espiritualidade. Estamos aqui sintonizando com nosso amigo Fernando Bichara. Ele vai entrar daqui a pouco. Está chegando aí o sinal do vídeo. Aguardando aí a entrada. Se não chegar o convite aí, amigo, você dá o sinal para eu poder enviar daqui, se não chegar automaticamente. Nossa live semanal, espírita, espiritualista. Hoje com o tema anunciado. 3, 2, 1. Qualquer momento ele vai entrar aí. Foi dada autorização, permissão. Vou novamente. Aguardando. Conexão às vezes é assim, mas tá entrando e saindo, porque deixa eu mandar um convite aqui. Fazer ao contrário agora. Ver se ele vai. E finalmente. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, meu amigo? Fernando Bichara. Estamos aqui novamente, né? Atendendo a todos os gostos, perfis, esportivo, trabalhista, agora literalmente integral, ser espiritual, espiritualista. Interessante algumas coisas de iniciante que eu estou percebendo. Eu fiz antes meu teste de câmera, teste de luz, coisa e tal, estava maravilhoso. Quando a gente conecta na transmissão ao vivo do Instagram, a luminosidade diminui. Eu estou vendo a minha imagem meio escura. E quando eu testei, estava bem, ó. Sua irmã já está aí, ó. Zade Xerazade ali é fiel seguidora. Já estou conhecendo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Zade. Você acha que eu devo manter essa iluminação aqui desse jeito? Porque no WhatsApp parece ser melhor, né? Ou deixa o amarelão? Deixa eu ver o amarelão, acenda aí. O problema é que fica um reflexo muito forte na sua testa, né? Da outra forma dá para ver você tranquilamente. Você só precisa levantar um pouquinho a câmera, porque está cortando a sua testa. Uhum. Isso. E chegar um pouquinho para o lado. Para centralizar você. É porque se eu disser onde eu estou aqui, vai quebrar meu segredo. Tá, eu sei, não precisa dizer. Tô brincando, mas todo mundo já sabe. Todo mundo já viu minhas lives individuais. Eu estou no meu Fiestinha, no meu carro, entendeu? Antes de nós começarmos o nosso tema, eu queria fazer um registro, dar um abraço e os parabéns aos meus amigos roqueiros, né? Hoje é o dia do rock, dia 13 de julho. Então eu coloquei esse quadro aqui, que é muito representativo, que é o Elvis Presley. É uma obra pop art de um amigo muito querido, o artista plástico André Dragão Nunes, que é um amigo, uma pessoa especialista, uma pessoa muito querida, e eu resolvi colocar para ilustrar e para homenagear o rock, homenagear todos os amigos, e principalmente André Dragão, que é um fã número 01001 do Elvis Presley. Ok, jogo duro. Eu também sou fã do rock, todos os tipos, rock pop, rock and roll. Só não gosto muito de heavy metal, mas tenho muitos amigos metaleiros e respeito quem gosta, né? Mas eu gosto de todo tipo de rock, e rock de Elvis, o rock and roll lullaby, eu gosto de todo tipo de rock romântico.
Tá bom. Xananana. Vamos lá. Vamos aos trabalhos. Marcos Vinícius, Ah, meu irmão, também já está aí. A galera, daqui a pouco o Val aparece, né? Vai chegando hum. a galera aí. Bem, gente, vamos começar. Boa noite mais uma vez. Bem-vindos. Estou com o Fernando Bichar novamente. Para esse público aqui espiritualista, o Irmãos de Luz, que é um canal que eu sempre gosto de apresentar, principalmente para os novos seguidores que vão chegando. É um perfil que eu criei não aqui no Instagram, ele já existe há mais ou menos 16 anos, desde o Yahoo Grupos, passou pelo antigo Orkut, né? Hoje está no Facebook, Você é antigo, WhatsApp. hein? Poxa, nem fale, velho. Mas assim, o Irmãos de Luz sobreviveu a vários perfis. Não é. E o interessante do Irmãos de Luz é que eu tenho comunidades, páginas, que tem diversos nichos, perfis diferentes. Não necessariamente quem está em um está em outro. Tem gente que gosta só de postar, tem gente que gosta só de vídeo, tem gente que gosta só de live. E assim a gente vai atendendo os diversos públicos, né? Mas sempre com o objetivo único de edificar o ser, né? De melhorar enquanto qualidade de vida, né? Independente de sua religião e doutrina, se você é de Umbanda, Candomblé, católico, espírita, Seixonoye, para Manzelgananda, qualquer coisa que você for, o importante, Fernando, é você se sentir bem, ser feliz, porque o que faz a religião é Marcos você, Vinícius, boa né? noite. Hum. Marcos Vinícius, meu irmão, Carlos Rodrigues, chegou aí, nosso seguidor, não é mais só seu não, é nosso, viu? Interessante. Eu não sei o que acontece, o que está acontecendo, mas desde da transmissão anterior, a minha tela, eu não sei o que aconteceu aqui, que ela saiu um pouco do quadro. Então, por exemplo, aquele reloginho que marca a quantidade de pessoas que está assistindo, eu não consigo mais visualizar, ele fica fora da tela. Bem como Não, aqui já apareceu a possibilidade de convidar as pessoas, que não estava aparecendo, mas agora apareceu. Mas eu acho que é até bom eu não saber quantas pessoas estão ao vivo, porque é uma coisa que desvia a atenção da gente, né? Uhum. E eu quero Rosane. estar ligado aqui. Bem, como é de praxe, né, Fernando? Vamos fazer as devidas apresentações rapidinho para a gente adentrar no tema da noite, né? Enquanto a gente vai aqui, nossa conversa, Isso, bate-papo de amigo, descontraindo, isso. relaxando, porque o objetivo hoje aqui é deixar fluir as boas energias, a É, espiritualidade, nossos guias, nossos amigos, com quem que chame. E assim, para quem está me conhecendo agora, os novos seguidores, Manuel Trajano, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, na minha atividade laboral, sou espírita, católico e batismo, acho que como a maioria, mas eu sou um pouco sincretista, eu já admiro e pratico todas as religiões assim que me fazem sentir bem. Então muita gente me convida, Trajano, você é de São Jorge, você tal, já me deram uma pirâmide de presente do Egito, porque sabe que eu adoro pirâmide, não sei porquê, mas tem alguma razão, né? Gosto daquele elefantinho do Ganesha, tem lá em casa. Hoje eu postei uma foto aí de cristais, cristaloterapia. Eu faço uma miscelânea aqui que acho que meu ser ganha, né? Eu, pelo menos assim, eu tenho amigos em todas as áreas, digamos assim, né, Fernando? com E certeza. quando eu conheci Fernando Bichara, uma das coisas que a gente se identificou de cara foi essa sintonia e essa liberdade que a gente tem, né, Fernando, de Isso. falar abertamente de tudo. Fernando É. dizia, rapaz, tem uns amigos aqui e tal, presença, você está bem assessorado, você Né? está carregado. Você me conhece, né? Eu sempre receptivo a isso. Eu dizia, Fernando, diga a verdade, eu tô mal, ajude logo aí. E quando eu saía, velho, eu saía aí do espaço terapêutico, mexeu no chakra, foi com acupuntura, se usou ventosa, massoterapia, eu saía quase roncando, né? Mas saía melhor, né, Fernando? A vizinhança Por até favor, reclamou que o prédio estava tremendo aqui no dia que você roncou. se apresente aí, meu amigão. Jogue duro. Ok, boa noite para quem ainda não me conhece. Meu nome é Fernando Bichara, sou terapeuta holístico, atuando com as terapias orientais desde 2008 e sou, entrando pelo tema do nosso bate-papo de hoje, sou espiritualista, sou médium, desde sempre. Claro que a gente, quando
está mais jovem, a gente não se dá conta disso até a gente começar a estudar, começar a trabalhar. Lise, minha amada, boa noite, bem-vinda. E Manhã chegou aí também, manhã. eu posso dizer que eu realmente entrei para o mundo do espiritismo quando em São Paulo. São Paulo foi um divisor de águas na minha vida. Foi lá que eu comecei, que eu tive o primeiro contato com a acupuntura, com as terapias orientais, coisa e tal. E foi lá também, claro, você sabe que geralmente quando a gente sofre grandes perdas ou quando a gente passa por traumas muito grandes, a vida da gente costuma dar uma mudada de rumo, né? E eu tive uma perda muito grande, e aí fui apresentado oficialmente ao mundo do espiritismo, comecei a frequentar o Centro Espírita, lá em São Paulo, que é considerado, acho que, o maior centro espírita do Brasil, que é o Perseverança. É uma coisa simplesmente imensa, numa manhã de domingo, isso quando eu frequentava nos anos 90, costumava se passar numa manhã de domingo lá mais de 5 mil pessoas. É uma coisa fenomenal, é muito grande. E o patrono da casa é o Dr. Bezerra de Menezes, e fiz alguns tratamentos lá, e em seguida comecei a fazer cursos, né, e a questão de desenvolver a mediunidade, que na verdade não é desenvolver a mediunidade, sim você educar a sua mediunidade, né? Porque mediunidade todo mundo tem, todo ser humano tem. Alguns, a mediunidade está mais adormecida, está escondida, depende muito da sua crença. Então, tem pessoas que são totalmente céticas em relação a isso, então acha que é bobagem. E existem vários tipos de mediunidade distintas, né? E foi aí que eu comecei a desenvolver a mediunidade, voltei para Salvador em 2003 e foi quando realmente eu me encontrei. Quer dizer, que nos anos antes de ir morar em São Paulo, eu já tinha começado a ter algum contato muito superficial, mas aí lá que eu entrei mesmo de cabeça, e quando eu voltei a morar em Salvador, eu comecei a ter contato com uma outra linha, que é a da... Perdoe, eu estou com um pigarrozinho chato hoje. Foi quando eu descobri a linha a chamada Umbanda de Mesa Branca, né? Onde eu comecei a trabalhar e comecei a frequentar e comecei a desenvolver e comecei a perceber que muitos outros amigos estavam próximos de mim e querendo trabalhar. E a gente percebe que a espiritualidade é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. E desde então, eu venho trabalhando, venho desenvolvendo esse lado também. E isso caiu como uma luva no meu trabalho de terapias holísticas, porque a terapia holística, as terapias orientais, elas estão muito ligadas à espiritualidade. Que, aliás, a medicina chinesa, ela cuida justamente disso, né? Do corpo, da mente, das energias e do espírito. Cuida do lado espiritual. Então, eu, enquanto terapeuta holístico, eu cuido também do lado espiritual. E quando a gente fala cuidar do lado espiritual, não é só questão de dar passe, coisa e tal, não. Também faço isso. Mas é uma coisa que vai muito mais além, que, de acordo com o desenrolar do nosso papo, a gente vai falando um pouco mais sobre cada coisa. E é isso aí. Perfeito. Ele chegou algum pessoal aí também, Hugo, Elis. Oi, Hugo. Pessoal, Hugo é um bombeiro, é lá do Rio de Janeiro. Se não me engano, ele é enfermeiro também. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. A gente pode pegar um pouquinho aqui, até pela experiência que a gente já fez nos perfis diferentes, né? A gente falou sobre a linha esportiva, também para recuperação de atletas, praticantes da esportiva, né? A gente falou no meio laboral, e um ponto comum que a gente trouxe, que você já colocou aí também, né? É que nosso guia aqui, que a gente pode também puxar, é a questão da mente sã, corpo são, né? Tem uma questão... Isso sempre. A holística, né, da integralidade do ser como um todo, o ser integral, o homem integral, como até posso ter a liberdade de falar aqui, Divaldo Franco tem uma obra com o João de Ângeles sobre isso, o homem integral, o homem visto de uma forma holística. No ambiente de saúde e segurança do trabalho, eu levo isso comigo, que eu sou da época que cheguei na época do RH. RH, a gente era uma ficha e um número, hoje você é gestão de pessoas, porque todo mundo... Porque hoje está todo mundo ali por trás ali tem um tabagismo, tem um alcoolismo, tem uma fuga, tem um câncer na família, e aquilo ali, a pessoa, nem todo mundo, a grande maioria, como você falou aí, pela dor, não sabe separar, não tem a maturidade espiritual,
ou mesmo encarnada, de saber lidar com as coisas. Eu vou dar um exemplo claro aqui, rápido, de uma coisa que eu conheci uma pessoa, que eu pisei na empresa, fizeram a caveira dela, né? Fulano ali, porco espinho, não sei o quê, você se aproxima da espetada. E não me deram quase nem oportunidade de conhecer a pessoa direito, né? E era colega de profissão. E eu disse, poxa, tá bom, beleza. Na medida que eu fui tendo os acessos, as necessidades, as demandas, essa pessoa foi totalmente solícita comigo, embora ali comigo, almoçar comigo, foi se abrindo, mostrando, me dando as dicas profissionais, eu era novo na área ainda. E começou a se abrir, falar da vida pessoal dele, e no meio uma situação delicada. Ele tinha acabado de perder a esposa, um câncer terminal, tudo. E aí você pensa, poxa, mas ele tem que reagir dessa forma, espetando todo mundo. Cada um reage de uma forma. Tem gente que se deprime, tem gente que vira agressivo, mas ele estava sofrendo, né? E a gente tem que entender que às vezes cada ser responde de uma forma, e não cabe a nós, né, Fernando, julgar. É o momento daquela pessoa, ela não sabe como direcionar aquilo ali, foi criado de uma forma autoritária, talvez, homem não chora, aquelas besteiras, a gente aprende. Então, assim, dentro do ser holístico, a palavra acho que é empatia. É a gente se posicionar no lugar do outro, para tentar vivenciar, né? Até porque, Trajano, quando a gente fala de espiritualidade, principalmente na questão da mediunidade, do trabalho espiritual, coisa e tal, boa noite, Marco, meu irmão querido, esse é um grande trabalhador da espiritualidade também, viu? Quando a gente fala de espiritualidade, Trajano, nós somos meros intermediários, nós somos o médium, o trabalho é feito pelo grupo espiritual, pela equipe espiritual. Valeu. Então, nós não temos que julgar absolutamente ninguém. Nós não podemos julgar. O trabalho do médium é, acima de tudo, acolher. É um trabalho de acolhimento. Né? Nós temos que acolher e nos disponibilizar. O trabalho todo é feito pelos nossos irmãos. Né? A nossa responsabilidade aqui é a de concentração, é a de disponibilidade e, claro, levar a sério aquilo que a gente está fazendo. Né? Nós temos que ter os nossos corpos limpos, né? Que, aliás, é uma coisa até interessante começar já do começo, né? Falando sobre isso. Muita gente acha estranho quando o médium vai começar a trabalhar e a gente fica bocejando. Eu mesmo bocejo, que é uma beleza, é uma coisa incrível. Quando eu sinto que os irmãos estão chegando, coisa e tal, mas são os bocejos, assim, uma coisa visceral, que é bem diferente do meu bocejo de sono. Quando eu estou bocejando de sono, é uma coisa estranhíssima. Mas, assim, isso tem uma explicação muito simples. Quando você vai receber amigos na sua casa, vai receber visitas, uma das coisas mais importantes que você faz na sua casa é o quê? Uma faxina, uma limpeza. Você limpa a sua casa para receber as pessoas. Com a espiritualidade é a mesma coisa. Quando o espírito ele está num grau muito mais elevado do que o nosso aqui na Terra. Mesmo que em espírito nós sejamos bastante desenvolvidos, mas quando encarnamos, nós voltamos a um certo grau para estar aqui. Então, quando o espírito vem trabalhar, vem usar o nosso templo para trabalhar, ele precisa fazer uma limpeza para deixar o nosso corpo possível dele chegar. Então, toda faxina, toda limpeza resulta em resíduos, em cinzas. Através desse bocejo, você está expulsando toda essa sujeira que o espírito está limpando em você para que ele possa chegar perto. Essa é a explicação espiritual para esses bocejos. Você sabia disso? Exato. Sabia. eu sabia e até justamente ia pegar esse gancho aí. Júnior, querido. Bem-vindo. Pegando o gancho que você falou aí, tanto de julgamento, a palavra que você usou aí na sua fala, isso, e essa questão da mediunidade. Eu vou pegar esses dois ganchos aí. Quando eu sou formado, pode ser em aspas, né, porque eu não tenho diploma, eu sou formado na Fraternidade Espírita Irmã Sheila,
Acho que como 99% das pessoas eu cheguei pela dor, não aquela dor física, mas Outro talvez uma dor querido. da alma que estava me incomodando, eu fui por conta própria. Eu já conheci o espiritismo já desde 20 anos, conhecendo os fenômenos primeiro, a prática, mas depois quis ir para a teoria para me aprofundar. E a irmã Sheila começou ali na Rua das Rosas, na Pituba, na Salvador, Bahia, aqui em Salvador, desde o basicão. O espiritismo básico, o aprofundamento, livros espíritos, o passe, Jacob Mello, aquela coisa toda. Tive a oportunidade de fazer educação mediúnica, é a área que mais me fascinava, justamente, fascínio aqui no bom sentido, de admiração da ciência. Tem gente no espiritismo que é mais Participe. pro lado da história, o lado dos padrões de história de Jesus. Eu gosto, mas eu gosto mais da parte científica e fenonímica, digamos assim. E uma coisa que você falou é muito legal aí, porque eu conheci famílias espíritas, namorei com a menina espírita, família toda médium, e me ajudou a quebrar muitos tabus, Fernando. Tipo assim, quem me convida, uma coisa que é do ser humano, você sabe disso. Ele tem uma mania de rotular e dividir. Vou falar pelo espiritismo. O espiritismo é um só. Mas o ser humano gosta de separar. Ah, aquele Isso. centro é kardecista, aquele centro é toalha branca, aquele centro é É, universalista. é. Aí o universalista toalha branca tem o negócio do bocejo. Se você fazer isso, não estou dizendo você, Fernando, estou falando você, médium, for trabalhar num centro chamado kardecista, ele já, aqui o médium é educado, desenvolvido, É, não pode se jogar no chão porque tem que preservar a integridade, eu até concordo, é, a questão do buzejo, porta fechada, ninguém vê. Assim, resumindo, cada centro tem suas regras, digamos assim, e a gente tem que respeitar, né? No centro que a gente vai, como todo mundo, como você falou, em julgamento, não cabe a ninguém, nem eu, quem sou eu, fazer nenhum tipo de julgamento, mas a gente respeita. Eu já assisti a eventos na Cidade Baixa, ali atrás da Antártica, que todo mundo via. Você vê que esses fenômenos aí agora, tá João de Deus, com essa polêmica toda aí, questão policial, todo mundo vê aquele. Ali não é espiritismo, ali é um espiritualismo, digamos assim, que isso. misturado com outras coisas, mas não cabe aqui, ó, a gente aqui avaliar agora. Mas, assim, dentro da ciência espírita, mãos de luz, a ciência kirliana, kirlianografia, a psicografia, tem toda uma técnica, a ciência que, junto com você, o dom, ele é bem desenvolvido, aprimora a técnica, um médium ele pode se manifestar em qualquer lugar da rua, ele tem que saber o lugar. Quantas vezes eu cheguei num ambiente corporativo, a pessoa chega assim, Trajano, você não é passista? Dá um passe aqui em mim. Eu falei, não, aqui não é um lugar adequado, Exato, eu exato. também tenho que estar protegido. Então, né, Fernando, a gente tem toda uma O responsabilidade com médico, a o ética, médico né? tem que educar, ele tem que educar a mediunidade. É por isso que a gente faz esses cursos. O curso não é para aprender a ser médium, para você passar a ser médium, ligou o botãozinho, não. O curso é para você aprender a doutrinar essa mediunidade, você aprender a segurar a onda quando for necessário, é você aprender a reconhecer. Por exemplo, hoje eu já consigo reconhecer quem está se aproximando de mim para incorporar. Os espíritos que normalmente trabalham, né, que me usam como canal, eu sinto, geralmente eles vêm aqui pelo lado, por trás, eu sinto pela energia, pela vibração, quem é que está vindo, eu já percebo. E do mesmo jeito, quando eu percebo que é um espírito que está afim de procurar confusão, e aí você tem que aprender a se fechar, a se bloquear, a não dar passagem. Então tudo isso você tem que aprender. Agora, assim, só para concluir aquela questão do bocejo, esses sinais todos, eu sigo, eu acompanho o Divaldo Franco, gosto muito dele, assisto vídeos dele, é um médium, uma pessoa fantástica. Mas tem um vídeo dele que eu assisti uma vez que me deixou assim um pouco triste, né? Que eu achei assim uma coisa muito rotulada. Quando ele fala que é médium não tem essas coisas todas, essas firulas, que essa coisa de ficar bocejando, essa coisa de ficar, que isso é animismo, que isso é fantasia, que não sei o quê. Gente, nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta, nós somos todos diferentes uns dos outros. A gente não pode comparar todos os médiuns a Divaldo Franco, a Chico Xavier, que são médiuns extremamente desenvolvidos, pessoas que são médiuns desenvolvidos desde sempre. Então a facilidade que ele tem não é a mesma que eu tenho, que você tem, que outra pessoa tem. Então é normal, é natural que isso aconteça em determinadas pessoas.
Agora, isso que você falou realmente é uma coisa muito séria. Eu, por exemplo, já frequentei alguns centros espíritas, alguns centros kardecistas, e eu hoje não estou frequentando mais nenhuma casa justamente por causa disso. Porque é aquela história, vaidade existe em todos os lugares, né? Como se fala muito, Deus criou como é que se diz? Deus não criou nenhuma religião. A religião foi criada pelos homens. Então, tudo que tem a mão do homem tem. Olha lá, Wendel. Tudo que foi criado, tudo que é criado pelo homem não é perfeito, está muito longe disso. Então, nas religiões, muita vaidade. Nos templos existe muita vaidade, hierarquia, aquela coisa toda. Então, eu já frequentei diversos centros, inclusive centros kardecistas, em que chegou um momento que eu já não era mais bem-vindo ali, por conta disso, porque eu acho que você não pode escolher quem trabalha com você. Eu acho que é a espiritualidade que ele escolhe, não é você que escolhe a espiritualidade. Então, se um orixá quer trabalhar comigo, se um caboclo, se um índio, né, se um preto velho quer vir trabalhar comigo, quem sou eu para fechar as portas? Quem sou eu para dizer que não? Seria muita pretensão de minha parte. Tá? Aí é que tá. Para mim, a espiritualidade é acolhimento. E o trabalho é deles, não é meu. Eu aqui, voltando a falar da questão holística, eu aqui recebo inúmeros pacientes que vêm à procura de tratamento, de acupuntura, de massoterapia, pererê, parará, e que quando chegam aqui, que eu percebo, o problema deles é 100% espiritual. Eu vejo as energias, eu vejo as coisas que eles trazem acompanhando eles, tá? Os distúrbios de espectro, sabe? As manchas, aquelas coisas todas. E aí, claro, tem pessoas como, por exemplo, uma pessoa que tem uma certa espiritualidade, eu posso falar abertamente, posso conversar abertamente sobre isso. Mas uma pessoa que é totalmente cética, que não acredita que nada disso, aí é ótimo, porque eu faço, converso, descubro, coisa e tal. Aí na hora manda a pessoa deitar, aí eu começo a fazer uma massagem assim. Mas na verdade eu estou ali orando, eu estou dando passe, eu estou concentrando. Aí os irmãos estão vindo trabalhar, estão fazendo, e eu estou ali fazendo por quê? Eu sei que a pessoa precisa. Só que se eu disser para ela que vamos fazer um trabalho espiritual, pererê, parará, parará, ou ela vai sair correndo, ou ela vai olhar para minha cara e vai dizer assim, não acredito em nada disso. É justamente aí nesse ponto que eu quero puxar agora. Eu vou puxar esse fio desse tapete, é justamente nesse ponto agora. Para o nosso público leigo aqui, talvez assim, que tem um público espiritualizado, que procura Fernando Bichara e vai se animar com esse ambiente. Mas você já deve ter tido todo tipo de cliente aí. Só uma revisão rápida, conceitual, do que é a terapia holística, rapidinho, assim, conceitual, e onde é que ela entra nessa história aí para a gente encaixar, talvez esses céticos aí que depois eu vou sair correndo. O que é a terapia holística? Onde é que ela entra aí na espiritualidade para aquele público que acredita e o público que não acredita? Como eu falei durante a minha breve apresentação, eu sou terapeuta holístico. Hoje eu estou com um pigarro insuportável, vai ser complicado hoje, mas vamos em frente. Beba aguinha, beba aguinha. Eu estou com água. Pode ser também gente querendo perturbar. Vira o copo, exatamente, eu ia dizer isso. Vira o copo aí, mostra o copo. Toda semana, toda transmissão, eu uso uma caneca para fazer uma homenagem, uma referência. Hoje eu estou aqui com o nosso pai Oxalá, né? Foi um presente de uma pessoa muito amada, muito querida. Então, o que quer dizer terapeuta holístico? O que quer dizer terapia holística? A palavra holístico vem da palavra holos, com a palavra grega, que significa todo. Então, as terapias holísticas são aquelas que são que veem o ser como um todo, como um ser único. Então, quando o terapeuta holístico cuida de um paciente, cuida de uma pessoa, cuida do corpo, cuida da mente, cuida
das energias e cuida do espírito também, cuida do lado espiritual. A medicina chinesa, falando especificamente da medicina chinesa, ela está diretamente ligada à religião taoísta, que é a religião chinesa, e que tem uma base de espiritualidade muito grande, né? Então, é impossível você trabalhar com terapias holísticas, é impossível você ser um terapeuta holístico sem você trabalhar o lado da espiritualidade. Tá? É impossível, está diretamente vinculado. Então, eu aqui faço... Quando eu percebo que o paciente, o problema dele é físico realmente, aquela questão... Aí a gente vai trabalhar acupuntura, vai trabalhar massoterapia, vai trabalhar todas aquelas... Mas se eu percebo que a questão é totalmente espiritual, a gente vai ter que trabalhar o lado espiritual. Porque não adianta você fazer nenhuma outra coisa se o seu problema é espiritual. Então a gente vai ter que trabalhar o lado espiritual. E outra coisa, quando eu falo trabalhar o lado espiritual, não é só a questão de dar passe. Passe é muito importante, passe é uma energização. Muitas vezes o passe é feito... Meu amigo Juraci, boa noite, bem-vindo. O passe, ele pode ser usado tanto no início, como uma limpeza, uma purificação inicial. O passe ele é usado também para equilibrar, né? Como ele pode ser usado no final para dar uma acalmada final, dar uma estabilizada final depois do tratamento. Mas a questão da espiritualidade nas terapias são inúmeras, porque você trabalha o equilíbrio emocional, você trabalha, você faz regressão, tem terapeutas que trabalham com regressão, vidas passadas, isso tudo é espiritualidade, né? Hipnose, esse trabalho espiritual, e eu não trabalho com isso. Eu trabalho mais com a questão da saúde, tá? Eu uso a espiritualidade mais para a questão da saúde física, e alguma coisa da psicológica também. Então, já presenciei cirurgia espiritual, né? Que é uma coisa fantástica, uma coisa fenomenal. E aqui todas as vertentes espirituais são muito bem-vindas. São muito bem-vindas. Perfeito. Vamos adiante. Vou dar uma descansada. Não, perfeito. Eu vou ajudar você a dar uma descansada na garganta. Enquanto você toma uma aguinha aí, vou falar um pouquinho só aqui para descansar a sua garganta. Alinhando os conceitos aí que você bem apresentou, a gente, para quem chegou depois, né, a gente está fazendo uma ligação aqui entre terapia holística e espiritualidade, considerando o ser integral, humano, um ser eletromagnético, um ser que pulsa energia, que vibra enquanto encarnado, aí já pegando todas as linguagens, né? Somos seres, alguns chamam de aura, campo energético, às vezes diversas doutrinas e religiões têm nomes diferentes, mas somos seres pulsantes, enquanto seres energéticos, dentro de um todo chamado universo, fluido cósmico universal, fazemos parte da divindade desse todo. E aí nessa linha de mente sã, corpo são, trazido do poeta latino de Sátira 10, lá dos anos 1300, 1400, a mente tem que estar alinhada com o corpo tem que estar alinhado com a mente. Se a gente trazer para o basicão aqui do espiritismo, espírito, que não tem forma própria, tem uma volatilidade enorme, tem um perispírito, quer dizer casca, intermédio, aí periferia, periférico, perispírito. Essa relação dessa casquinha que liga a veste carnal pesada. Então, somos seres pulsantes. Quem nunca aqui botou a mão perto da televisão e o corpo e sentiu o pelo eletrostaticamente ficar ouriçado? É a prova. Vá fazer isso com um cadáver. Não vai rolar. Porque existe essa relação. Calma, alguém deve ter dito, benza a Deus, vou pegar o cadáver e fazer o teste. Não. É porque isso aí tá dentro da física. Não, desculpa, é meu jeito de ser, às vezes eu vou direto assim, mas é para dar aquela chacoalhada, às vezes até nos mais São Tomé. Eu tenho que botar o dedo na tomada para ver que dá choque. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. É bom que as pessoas entendam que esse nosso bate-papo, nós não estamos aqui fazendo uma sessão espírita, nós não estamos aqui numa palestra doutrinária, nós estamos num bate-papo informal para trocar experiências. Isso.
Isso. E outra coisa, E o é muito importante que se saiba que a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, todos os nossos irmãos desencarnados que se aproximam de nós para trabalhar, e os que estão mais distantes também, eles querem sempre nos ver bem. E dentro desse nos ver bem, é nos ver alegres e felizes. Então, risoterapia na veia. Vamos rir, vamos ser alegres, vamos brincar. Claro que dentro de um respeito, né? Mas vamos rir, vamos ser felizes. Prossiga, meu irmão. Eu vou cobrar royalty dessa risada. É isso aí. Aí, ó. O mestre e o discípulo. Então, dentro dessa linha aí, de que nós somos seres energéticos, pulsantes, temos pensamentos, nós irradiamos tal como a física diz, e vibramos positivo e negativamente, a ponto do outro, muitas vezes, perceber a nossa presença. Então, pensamentos, eles são na física, vibrações, o Wendel aí. Portanto, irradiações. Aí, dentro dessa linha de entendimento, Fernando falou aí, no Espiritismo, fiz o curso de passe, fui passista um tempo, passista aqui na escola de samba, doação às extremidades da mão. Mas o nome usado é esse. Inclusive, vou fazer uma piadinha aqui que me passaram uma vez. Tem um programa chamado Troca de Passe, na Sport TV, que eu assisto, futebol e esporte. E uma vez, uma amiga e minha irmã, Xerezade, está assistindo aí, ela vai confirmar, perguntou, vem cá, esse Troca de Passe é um programa espírita? A minha irmã, que é futeboleira, disse, não, é um programa de esporte. Porque no futebol, toca a bola um pro outro, é passe, né? Então, as palavras têm vários significados. Então, assim, dentro dessa conjuntura, a risoterapia... Uma vez perguntaram para mim se eu era passista, eu fechei os olhos e me vi nessa barquete de Sapucaí. Mas é o nome do meio, é o nome. O pessoal pergunta, você é passista, você não é? Hoje Trajano é palestrante, mas eu preciso me reciclar, inclusive, me atualizar. Quando eu quero voltar no centro, eu tenho que me atualizar, é a vida. Faz parte, sem vaidade. Inclusive, Fernando, você falou de vaidade. Eu tive uma situação uma vez que no início, eu também era dominado às vezes pelo ego, pela vaidade, eu me afastei, voltei, aí ela deu risada. Eu voltei e uma pessoa me disse assim, Trajano, você precisa fazer uma manutenção aí para voltar à atividade. E eu, novinho na área ainda, disse, mas eu sou passista, eu preciso fazer isso? Claro, precisa fazer a atualização da carga, está tudo bem. E hoje eu recebo numa boa, né? Mas no início, para quem está começando, é normal ter as paradas, é normal se cuidar. Não vai entrar no mérito aqui da coisa, que é um livro dessa grossura para falar de passe, mas tem um passe da dispersão, tem um passe da retroalimentação, e varia de acordo com a idade, com o gênero, tem todo um momento da pessoa. E claro, como o Fernando colocou aí, é o sentir na hora também, às vezes por causa do baque, choque anímico, que é o termo, às vezes para não dar aquela choque de energia. Então tem todo um cuidado, uma técnica, não pode sair fazendo assim, eu tô com vontade de dar um passe. Não, gente, tem técnica, tem que ter cuidado, porque como o Fernando colocou aí, às vezes, o Fernando falou do pigarro. Quando você quer fazer o bem, como uma live dessa aqui que a gente está tentando, existem forças, sim, opostas, que querem dificultar. Então cabe a Fernando e eu aqui, ó, ficar ligado, vigilante, rindo, para dizer, não, show, né? Então, para quem diz aqui, Fernando, para a gente pegar o gancho de novo aqui, nosso papel aqui hoje, terapia holística e espiritualidade, para todas as religiões e doutrinas, é essa convergência de ideias, salutar, descontraída, porque a gente está falando do corpo, está falando da mente, energia, senso de força. Aí eu vou falar um pouquinho, posso comentar o chakra. Tem milhares no nosso corpo, o Fernando competentemente trabalha aí com o nome que ele quiser dar, o sete, ele sente, né? O perispírito, uma vez, quando eu fui falar de perispírito, quando eu pesquisei sobre o assunto, lá na Índia, eles chamam de K, né? Igual o nome do carro, KA, aí eu não sabia disso, né? Semicorpo. Então, a questão de nomes, rótulos, pode variar, gente, de acordo com a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Catolicismo. Eu brinco, Fernando, eu vou passar a palavra para você, que essa questão, por exemplo, do passe, que tem toda uma técnica. Vou devolver a pergunta aí para quem está assistindo. Quando você vai para uma missa, vai para um casamento e
pedem para você estender a mão. Isso. O que é aquilo ali, gente? É jurei, é passe, é energização. Então, assim, a Igreja Católica não vai chamar de passe, nem jurei, que é da messiânica. Claro. Mas é a doação das extremidades. Exato. Entendeu? Então, Exato. a própria Igreja Católica sabe da energia, mas ela tem os nomes dela, né, Fernando? Claro. Justamente, que aí vem a questão, tanto no passe quanto no jorei ou em qualquer outra denominação, a energia Reiki, que está né? sendo... Reiki, a energia que está sendo emanada não é sua. Porque dependendo da necessidade energética da pessoa, se eu for doar minha energia, eu passo mal. Quem vai desmaiar sou eu aqui. Então, nós somos médiuns, ou seja, é um meio de transmissão. Para que a energia seja enviada, seja transmitida para um corpo físico, nós somos intermediários para vir do lado espiritual, passa por nós, se magnetiza e segue para o seu destino. Né? É assim que a coisa funciona. E eu, por exemplo, Daniel, sinto muito forte formigamento no centro da palma da mão. Chega a dar uma tremedeira na hora que eu estou, dependendo da intensidade, dependendo da necessidade da pessoa, quando eu estou aplicando um passe, mas eu sinto assim claramente. Em alguns momentos eu até vejo a energia emanando. É muito interessante, é muito interessante. Só que aquela história, são anos e anos de pesquisa, são anos de estudos, são anos de aprendizado, né? E a gente vai aprendendo, vai fazendo. E é muito interessante. E assim, dependendo... Como? Daniel. Não, digo. Dependendo de quem estiver, dependendo do irmão, Ricardo, bem-vindo, dependendo do irmão que estiver mandando energia e dependendo de quem estiver recebendo e a sua necessidade, a gente sente de maneira diferente. Exatamente. O passe, a gente sente essa energia fluir de maneiras diferentes. Por exemplo, tem pacientes meus que quando se deitam aqui, quando eu encosto a mão neles ou aproximo a mão, eu sinto as vibrações todas. É uma coisa impressionante. Essa questão de energia, de troca de energia. Né? Sabe aquela coisa que a gente até... Eu acho que eu falei sobre isso numa outra... no outro bate-papo, numa outra transmissão, acho que foi com o Val. Ou foi com você mesmo, aquela história de que quando a gente entra em determinado lugar, senta do lado de uma pessoa e começa a passar mal, começa a sentir mal. Foi com você. Pois é. Tem pacientes que quando chegam aqui, que eu encosto a mão, que eu toco na pessoa, a vontade que eu tenho é de nunca mais tirar aquela mão dali. Porque ela emana muito amor, ela emana muita positividade, ela está recebendo, mas ela está emanando também, está trocando. É a mesma coisa que tem pessoas que quando você abraça, é aquela coisa que parece que você não quer separar mais, né? Você não quer que aquele abraço termine nunca. Você e o abraço faz parte do seu pacote aí, né? Você sempre dá um abraço. Também, tem que ter. Olha, tem coisa que haja mais troca de energia do que abraço. Você não abraça quem você não gosta. Você só abraça quem você gosta. E abraço é acolhedor, né? Sabe, aquele abraço apertado que chega a colocar a cabeça no ombro da pessoa, assim, aquele abraço que realmente acolhe. E já tem pacientes que quando eu encosto a mão, quando eu toco, a sensação não é muito boa. Mas claro, eu estou ali para trabalhar, eu tenho que trabalhar. E essa pessoa precisa da minha ajuda, ou melhor, da nossa ajuda. Né? Mas eu percebo essa diferença. E não é sutil, não. No meu caso, eu percebo muito claramente. Liz está falando aí que é com certeza com as palmadinhas. Jesus. Ai, Liz, lá vai Liz começar. É que durante a massagem, por isso que tem determinados pontos que a gente está trabalhando quando está com muita atenção, que a gente trabalha com
essa vibração, essa percussão, que na verdade é com o dedo. E não é força, é velocidade para o dedo vibrar. Aí em seguida você faz a tapotagem e ela dói. A frequência. Exatamente. E esses tapinhas, essa percussão, realmente ela libera muita coisa, né? Ela libera e muita dá coisa. prazer, e dá prazer, bem-estar, né? Isso. Não é para doer, não é um tapinha não dói, não é tapinha não dói. Não é. É vibração. É velocidade. Olha o Marco Antônio aí. Marco Antônio já levou uns tapinhas também. Todo mundo que vem na minha casa leva uns tapinhas. Eu vou pegar um gancho aí nas palavrinhas que você falou. Eu tenho muito essa mania. Eu estou escutando, eu pego, enquanto eu vou formalizando aqui o próximo raciocínio, eu pego umas tags aí do que você falou. Trazendo um pouquinho agora para o meu lado que eu falei da técnica do passe. Só para deixar claro para o público mais leigo, assim, que está acostumado, algumas palavras que são usadas na espiritualidade, no espiritismo, não são iguais à da física clássica, que eu até estudei muito também. Então, o magnetismo que a gente fala aqui não é aquele imã de positivo e negativo, é o magnetismo animal, que nós, enquanto seres com fluido vital, como tem no cachorro, no cavalo, nas plantas, nós temos aí um fluido magnético. Esse fluido magnético, que é a sua capacidade de ser intermediário, junto com o magnetismo o passe espiritual, perdão, que é do anjo da guarda, os guias estão ali lhe assessorando, pode ser vários ou um, depende do momento. Essa integração chama de passe misto, né? E aí essa integração é que faz o seu bem. Por que eu estou falando isso? Porque a sua fisiologia de passista, naquele momento, pode interferir para o bom ou para o ruim. É por isso que não se recomenda, e o centro espírita, por exemplo, eu como o sarapatel, que vai concentrar muita energia na minha digestão, não é recomendado dar passe. Eu tô com dor de cabeça, tô mal, tô chateado, vou dar passe. Você tem que ser o primeiro ser ético, você, ser humano, passista, a dizer, não tô bem hoje, vai um substituto. Então, Fernando, se tiver um dia que... Vou dar um exemplo aqui, Fernando, é hipotético. Você pode dar um exemplo assim, não estou me sentindo bem hoje, uma amiga minha tá doente. Fernando vai ser o primeiro a dizer, não estou bem hoje para trabalhar. Então, essa é uma questão que passa pelo crivo do bom senso. Outra coisa, palavrinha também, que as pessoas têm que quebrar esse mito. É muito comum dizer, fulano está carregado. Carregado aqui no sentido, muitas vezes, negativo. Só que carregado também pode ser positivo. Depende, como eu já encontrei com uma pessoa no elevador uma vez, a sensação de bem-estar. Como o Chico Xavier tinha, Divaldo tem, outros tantos tem, Fernando tem. Mas tem gente que tá numa coisa tão... que quando você sente, quer queira ou não, eu que sou tosco, que sou meio porta, meus pelos arrepiam. Mas não é de medo, é uma reação. Eu na hora fico assim, ó, eu baixo a mão aqui quietinho e faço assim, ó. Mentalmente eu dou pra ele, porque ele pode se ofender, né? Hoje em dia tá todo mundo hipervigilante. O que esse cara tá fazendo assim pra mim? Eu faço aqui baixinho, ó, pequenininho, discreto, ó. E o cara começa a mudar o semblante. Então, acontece isso, entendeu? Então, essa questão de olha como as coisas são muito interessantes, né? Nada na vida é por acaso. A gente que trabalha com a mediunidade, a gente está sendo vigiado e orientado o tempo inteiro pelos nossos guias, mesmo sem se dar conta disso. Por exemplo, eu sempre gostei muito de comer carne vermelha, eu detonava. Feijoada, sarapatel, tudo que você pode imaginar, eu sempre fui muito chegado. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, principalmente quando eu comecei a trabalhar essa questão da espiritualidade, eu comecei a ter as minhas famosas crises de gota. E uma das coisas que é venenosa para quem tem gota é proteína animal. Olha aí, os nossos amigos mandando a gota para mim, para que eu reduzisse drasticamente o meu consumo de carne, de proteína animal. Por quê? E não é só carne vermelha, não é somente víscera, até frango. Você não deve, se você tiver de comer alguma proteína animal no almoço, no dia que você vai trabalhar com espiritualidade, eu trabalho todo dia,
coma no máximo um pescado, né? Um peixezinho, uma coisa leve. E mesmo assim, em pouca quantidade. Mas o ideal mesmo é você, nos dias que você for trabalhar, você evitar ao máximo qualquer tipo de proteína animal. Porque você traz a carga espiritual daquele animal, né? As Por exemplo, toxinas. eu não sei se eu já comentei isso com você, eu me sinto mal quando eu passo na porta de um açougue. Por causa das toxinas, né? O sofrimento animal, É né? espiritual, os espíritos, porque os animais têm espírito, os bichos têm espírito também. Eu passo mal, eu não me sinto bem. Sabe? Eu não me sinto bem. Então, trabalhar com mediunidade, trabalhar com espiritualidade, depois de sair de uma churrascaria, de um rodízio, ó, Sem condição. já aconteceu. Marco Antônio vai se lembrar desse dia. Estava eu, Marco Antônio, mais 2 amigos nossos aqui. Nós íamos começar a trabalhar, né? Que a gente fazia toda semana uma reunião mediúnica na parte da tarde. E nesse dia eu abusei. Aliás, não foi à tarde, eu acho que foi à noite. Eu comi pizza. A gente se entupiu de pizza. Na hora que a gente ia começar a trabalhar, um dos guias espirituais que trabalha comigo me deu a maior bronca. Ele veio e disse: eu não estou conseguindo, você está com o estômago muito cheio, eu não estou conseguindo chegar. Porque eu incorporo, né? Então, eu não estou conseguindo. Aí nos deu assim 1 hora, nós paramos durante 1 hora, demos uma relaxada, eu deitei no sofá e deu até uma cochilada. Quando eu acordei, eu já estava um pouco melhor e a gente conseguiu trabalhar. Mas de barriga cheia, você não consegue. É impressionante isso. Lembra, Marco? Pois é. Você não consegue. É porque, exatamente, conclua. É isso, era esse exemplo que eu queria dar. Não, perfeito. Esse encontro da energia com a ciência pura nossa, a nossa fisiologia, a gente ouve tanto, para fazer determinado alimento, massa, carne, sarapatel, leva 2 horas no organismo fazer digestão. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Claro, O corpo está claro. trabalhando, as energias estão concentradas no processo digestivo. A mesma coisa, você vai falar de um fumante, alguém que usa droga vai poder trabalhar com energização. Não faz sentido. Então, assim, dentro dessa linha aí, Fernando, eu lamento dizer que a gente tem 10 minutos. Passou rapidíssimo. Meu Deus do céu. Hoje eu tô sem relógio aqui. Não, eu tô aqui olhando. Eu tô aqui, mano. Eu tô uma média aqui de 10 minutos, mais ou menos. Mas aí, tô avisando preventivamente que a gente vai começar a desacelerar para dar aqueles 5 antes que o Instagram nos surpreenda. Vai ter que ter assim, outra transmissão ao vivo desse tema, viu? Perfeito, sim. Eu vou fazer para simplificar aqui, para não alongar demais, assim, que esse papo é muito rico. Já passando aqui, claro que não vai dar tudo que a gente queria imaginar, vai ter que ter parte 2, parte 3, parte 4, sei lá. Dentro dessa questão de energia que a gente fala, é uma coisa que as pessoas têm que entender. Muitas doenças não começaram hoje, pode ter começado em vidas passadas. Aí eu recomendo como espírita o livro Missionários de Luz, de André e Chico Xavier. Missionários da Luz. Predisposição. Exatamente, Missionários da Luz. Não quer dizer que vai acontecer, mas tem uma predisposição para aquilo, a família, o seio, os fatores externos. Muitas vezes as doenças, pelas suas ações do livre-arbítrio, podem vir os efeitos psicossomáticos, que é a junção de mente e soma. E aí entra muito o psicólogo, o terapeuta holístico, cada um se somando nessa energia, você se autoconhecendo, porque somos seres holísticos, energéticos, né, Fernando? E isso muitas vezes reflete num órgão ou outro, que cada órgão desse, aí entra os chakras, né, centros de força, que estão responsáveis por grupos de emoções do estômago, porque é na região do sacro, porque é na região do pescoço, porque é na cabeça. Isso tudo é um conjunto que tá tudo interligado, né, Fernando? Tá tudo juntinho, misturado. Aí a doutora Louise Hay, que desencarnou recentemente nos Estados Unidos, fez uma pesquisa de décadas. E aí, claro, depois eu posso postar no grupo, ou depois a gente vai divulgar, mas ela assinalou que, por exemplo, amidalite, rinite, cefaleia, um grupo de doenças enxaqueca estão ligados a grupos de emoções
com reações energéticas no seu corpo, que precisam ser reequilibradas. O terapeuta entra forte nisso para dar um aliviado, às vezes até curar, né, nessa busca, e porque está desalinhado, né? Nossos chakras pulsam, giram, o Fernando sente aí a vibração. Então somos seres pulsantes, né, Fernando? Então, tudo dentro desse contexto aí, é muita coisa, é muita informação, né, Fernando? Muita informação. Olha, eu quero dizer, para deixar bem claro para os amigos que estão nos assistindo, que assim, ô João, médium não é melhor do que ninguém, tá? A mediunidade não lhe dá, como é que se diz? Certificado de ser um ser humano perfeito, muito pelo contrário. Quem é médium, justamente é porque precisa mais do que quem não é. Então a gente precisa mais se vigiar, a gente precisa mais aprender, a gente comete às vezes mais erros e mais equívocos e mais pecados, digamos assim, do que quem não é. Então saibam disso. E quem está aqui diante de vocês não é uma pessoa que se acha um ser supremo, ser maravilhoso, não porque eu sou médium. Mediunidade não é benefício, mediunidade é missão, é trabalho, mediunidade é dedicação, é entrega. Então, tenham consciência disso, tá? E nós temos que abraçar esse trabalho, essa missão com muita resignação. Aliás, eu estou com muita saudade de uma reunião que nós fazíamos todo domingo à noite na casa de minha amiga Lise, né? Todo domingo às 20 horas eu ia lá para a casa dela, a gente fazia o evangelho no lar, e que ela continua fazendo com a filha. Aí a gente fazia o evangelho em meia hora, fazia um pequeno intervalo e logo em seguida nós começávamos uma reunião mediúnica, né? E alguns amigos presentes, parentes dela, coisa e tal. E a gente fazia essa reunião. E era fantástico, a gente recebia muitas mensagens, muitos recados, vinham irmãos em busca de ajuda, em busca de auxílio. Então eu sinto muita falta disso, essas reuniões, essa coisa de trabalhar, de incorporar, isso é maravilhoso. E estamos aqui à disposição de todos, pois é, Lise, sentimos muita falta, todos mesmo. E é isso, eu estou aqui à disposição de todos, me sigam no meu Instagram, os amigos de Trajano, Espaço Terapêutico F. Bichara. Eu tenho também uma página no Facebook, Espaço Terapêutico Fernando Bichara. Tenho meu canal no YouTube, Fernando Bichara. E estou à disposição de todos vocês. Vamos seguir. E vamos fazer outra sobre esse tema, viu, Trajano? Com certeza, vamos. Até eu agora fiquei ansioso. Fernando, se juntam, tem muito obrigado. Pano pra manga. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado por estar aqui no nosso encontro semanal, 19 horas, Irmãos de Luz, especial. Eu sempre deixo espaço aqui para quem segue, tema livre, mas você deu hoje bateu o nosso recorde de seguidores aqui, de público, eu agradeço de coração. Eu sei que a gente com aquele gostinho, quero mais, assim, mas essa disciplina do Instagram é até legal, porque dá essa sensação de querer mais, né? Que está aqui 2 minutos. Façam os comentários aí de nossa parte aqui, o agradecimento profundo. E joguem comentários aí, perguntas. Antes comece esse contador no Instagram. Mais tarde vou postar essa nossa live. Eu pego de Trajano e vou postar no meu Instagram e vou postar no meu YouTube também. E no Facebook. E essa reunião de Fernando aí foi muito importante, porque às vezes as pessoas também têm uma resistência a entender. Eu sou médium, sim, você é médium, sim. Médium quer dizer intermédium, vem latim meio. É você trabalhador espiritual, trabalhador de você mesmo, sua família, não precisa estar no centro também não. Agora, cuidado com as energias. Se você não está se sentindo bem, não tem a técnica, ajuda. Você é um médium entre encarnados. Você ajuda sua mãe, seu pai, seu filho a conciliar, mediar conflitos. Você é um médium. Então, 30 segundos aqui, Instagram tá me avisando. Muito obrigado, gente. Porque chegou o contador aqui, ele é traiçoeiro. Beijo, Fernando. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Namastê. Namastê. Muito obrigado. Né? Valeu, fica com Deus. Eparrei, tudo junto, axé. Né? Arrivederci.